Olá, amigos da comunidade da Vila, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. Espero que vocês estejam todos bem e que a gente possa aproveitar esse tempo agora para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que a gente possa agradecer porque o Senhor está com a gente em todos os momentos, mesmo naqueles momentos mais sombrios. A gente sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Tudo que já passou e o que ainda há de vir, Tu conheces muito bem, Senhor. Cada um dos meus anseios, sonhos e necessidades, Tu conheces muito bem, Senhor. Mesmo o que sinto agora dentro do meu coração, Tu conheces muito bem, Senhor. Tu sabes de todas as
sabes do meu amor por ti. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Senhor, muito obrigada, Pai, porque a gente sabe que nós temos um porto seguro em Ti, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor cuida da gente, mesmo nos momentos mais difíceis e mais sombrios. O Senhor está do nosso lado, o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida, Pai. Te peço que o Senhor continue presente, continue falando conosco e que o Senhor cuide da Tua igreja, de cada pessoa que está cultuando, que está vivendo e sendo igreja nas suas casas, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos falando daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, mesmo em tempos difíceis, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Legal, pessoal, muito bom estar no louvor, ver tudo. E como a gente está fazendo em quase todas as nossas reuniões, nós vamos bater um papo com alguém da comunidade da Vila. E hoje eu trouxe o querido presbítero Wagnão, ou senhor Wagner. Tudo bem, Wagner Sanaiotti? Tudo bem, Marcos? Olá, comunidade da Vila. Que bom poder falar com vocês. Uma alegria muito grande e muita saudade. Muita saudade. Ó, fala um pouquinho, Wagner, de como você chegou na comunidade da Vila, como é que foi para essa sua aproximação e você depois se tornar um líder. Então, nós chegamos na comunidade da Vila, eu, a Cristina e mais alguns irmãos, em 2007. Naquela época, a comunidade ainda não era uma igreja organizada, sim, 13 anos. Não era uma comunidade organizada ainda, era um trabalho de plantação embrionário. E a gente chegou para ajudar, chegou para acrescentar. A gente tinha um pequeno grupo que se reunia de quarta-feira
E foi todo esse grupo, do pequeno grupo, para a comunidade. 3 anos depois, a comunidade se organizou em igreja eclesiástica e juridicamente formada, né? Como Igreja Presbiteriana Vila Olímpia, comunidade da Vila. Naquela época, nós fomos eleitos pela primeira vez presbítero da igreja. E estamos aí trabalhando com a igreja desde aquela época. Agora, você é presbítero há muitos anos, né? Bem antes em outras igrejas presbiterianas. Eu queria que você explicasse para a turma, porque a nossa igreja é uma igreja de pessoas muito novas, ou na fé, ou na caminhada do sistema presbiteriano. O que é um presbítero e quais são as suas funções? Então, quando eu cheguei na comunidade, eu já era presbítero há 25 anos. E de lá para cá, eu já fui reeleito 3 vezes, então já se somou a isso mais 10. Estou indo para mais 5. Nós estamos falando que, vencendo esse mandato, eu estarei com 40 anos de presbiterado. A Igreja Presbiteriana, Marcos, é uma federação de igrejas, né, que tem um governo representativo. É diferente de algumas outras igrejas que a Assembleia decide tudo. Na Igreja Presbiteriana, a Assembleia elege representantes, que são os presbíteros, e os presbíteros, junto com os pastores, é que administra a igreja, cuida de todos os problemas administrativos da igreja, né? A função principal, o pastor e presbítero, os dois têm o nome, no fundo, de presbítero. O pastor é o presbítero docente, aquele que ensina, e o presbítero é o presbítero regente, que tem a função primordial de administrar a igreja junto com os pastores. Mas não é só essa função que tem o presbítero. O presbítero também deve orar pelos crentes e com os crentes. Ele deve instruir, deve ter preparado para o ensino, deve instruir aqueles que são novos na fé, aqueles que estão por dificuldades, né? Ele deve auxiliar o pastor no programa de visitação, no programa de aconselhamento da igreja. Ele deve buscar a paz da igreja, vivendo os problemas que vão acontecendo e tentando... Essa é importantíssima, Wagner, porque tem uns presbíteros que traz confusão, brincadeira. Mas a nossa igreja, essa parte é de uma paz. E o interessante, você está falando de várias funções, é lógico que assim como o pastor, alguns presbíteros se dedicam mais em algumas. No seu caso, você sempre está com a gente na área administrativa, aí já em toda a área jurídica, administrativa, você ajuda os noivos que estão casando, você e a Cris. Então, tem várias... Você me ajuda no lado pastoral, várias vezes na área de ensino, que a gente ainda está implementando algumas coisas. Então, outros presbíteros ajudam em outras áreas também, e aí a gente faz um corpo. E foi legal você falar que os pastores também são eleitos pela Assembleia, né? São presbíteros também. Uma última pergunta, Wagner. Você é um grupo de risco, você está em quarentena. Nesse tempo, que já passou de 2 meses, o que Deus tem te ensinado? Que foi um tempo aí que você tem ouvido a voz de Deus? Marcos, foi um período de muito aprendizado. Deus do ponto de vista pessoal, Deus me ensinou a ser mais dependente dele, a confiar mais na soberania e na misericórdia dele, né? Me ensinou também a ter cuidado para com os outros, ser mais sensível com a necessidade de outros. Normalmente a gente tem essa sensibilidade, mas não se aguçou tanto quanto nessa época. Mas também como presbítero, agora pensando mais no corpo, eu pude aprender que a comunidade deve atuar de uma forma mais presente na transformação da cidade, atuando não só para levar a palavra de Deus, não só para levar o aspecto espiritual, mas trabalhar no sentido de transformar a cidade através da justiça do reino, que engloba todo o aspecto de social, de transformação, de mudança desses desmandos que existem por aí todos. A igreja deve ter uma palavra ativa. E isso eu aprendi, que a gente precisa fazer com mais
frequência e de um modo mais intenso. A gente aprendeu muito com a pandemia, né? Muitas coisas que a gente começou ou intensificou na pandemia, a gente não vai tirar, né? A gente vai, aliás, melhorar. De modo nenhum. Acho que a pandemia ela fez brotar algo que já curtia nos nossos corações, né? E aí, com ideias que a gente pegou aqui e acolá, a gente conseguiu criar 4 grupos de atuação que eu acho que não é jamais morrer. O mais difícil, e está sendo mais difícil aprender, é viver longe dos meus netos. Isso, agora, ô Wagner, se cuida, manda um beijão aí para Cris, porque uma coisa que a gente aprendeu é que a reunião de conselho online é maravilhosa, né? Depois a gente se encontra para comer. Mas muito mais rápido. Mas assim, ó, se cuida, Deus abençoe. E eu tenho falado isso e eu quero reiterar você, que é o mais velho do nosso conselho, mas quero falar para você, mas todos os presbíteros, que eu sou uma pessoa muito feliz por quem Deus colocou do meu lado para servir essa comunidade. Então, as pessoas falam que os presbíteros, às vezes, batem de frente com o pastor. Não é uma realidade na nossa igreja. Nossa igreja vive uma comunhão, poucas vezes que eu vi, entre os líderes que foram votados. Então, é uma alegria poder servir, é uma alegria ver o conselho generoso com aos que precisam. Então, obrigado e que Deus nos abençoe nessa tarefa tão difícil, né? Essa é a nossa oração para que a gente possa continuar fiel até o fim à palavra de Deus, né? Sem dúvida alguma, Marco. Nós temos um corpo muito unido, muito gostoso de trabalhar. E eu tenho sentido a bênção de Deus na vida da igreja. Obrigado, viu, querido? Vamos ouvir a palavra de Deus do pastor Paulo. Olá, queridos amigos, amigas. Que bom podermos compartilhar mais uma vez esse momento, esse encontro. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade bendita e agradeço a Deus pela vida de cada um que nesse momento se reúne junto com a gente, aqueles que estão servindo para que esse encontro aconteça e aqueles que estão prestando atenção, prestando culto, entregando a vida e o coração na presença de Jesus. Nós somos a Igreja de Jesus reunida nesse momento e isso é algo maravilhoso. E eu queria te convidar então para uma palavra de oração. Vamos falar com Deus, agradecer pela oportunidade desse momento e pedir que Ele continue falando aos nossos corações. Senhor, muito obrigado por esse encontro, muito obrigado pela vida de cada um presente nesse encontro, muito obrigado pela Tua presença com a gente. Nós suplicamos que o Teu Santo Espírito, que inspirou a palavra que vamos ler, possa também iluminar os nossos corações e as nossas vidas para ouvirmos a Tua voz e para sermos guardados em Ti, por Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Quero ler com vocês um texto que está no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 22. João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 22. É bem provável que você já tenha ouvido essa história e é um momento vivenciado pelos discípulos de Jesus, muito interessante, onde vamos encontrar alguns paralelos com o momento que estamos vivendo e algumas lições preciosas, eu tenho certeza, para os nossos corações. O texto diz assim, João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 22. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, olha as condições em que estavam reunidos, com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Amém. Que nessa hora eu e você estejamos cheios do Espírito Santo e sejamos inspirados por essa palavra. Eu quero, junto com você, entender um pouco
o que está acontecendo nesse momento, nesse texto que lemos, um pouquinho do contexto e um pouquinho daquilo que os discípulos sentem, muito provavelmente, por conta do sofrimento, da crise, do momento difícil que eles estão vivendo. O texto diz que os discípulos estão isolados, trancados, portas e janelas fechadas. E isso se dá porque eles estão com medo dos líderes judeus, o texto diz. Por que os discípulos estão trancados com medo dos líderes judeus? Porque Jesus acabou de ser crucificado. E os discípulos são reconhecidamente seguidores de Jesus. Então eles têm medo que sobre para eles. Se Jesus, o mestre desses homens, foi perseguido, condenado e crucificado, eles correm perigo agora porque são reconhecidamente seguidores de Jesus. Então, o que eles fazem? Eles se isolam, se trancam com medo, vivem um momento de quarentena, de isolamento, com medo de serem mortos. Olha que momento pesado. Mas talvez ainda pior do que isso. Os discípulos, além do medo, têm um vazio de referência. Alguém com quem eles caminharam durante 3 anos, vendo sinais e maravilhas acontecerem. Alguém a quem eles podiam recorrer a qualquer momento ao longo dos 3 anos em que caminharam juntos. Jesus que fazia milagres, que acalmou o mar no momento em que eles tinham medo de morrer naufragando. Jesus que multiplicou pães e peixes diante de uma multidão faminta. Jesus que sabia a hora de sair junto com eles de uma cidade onde estavam correndo o risco de serem apedrejados. Isso aconteceu. Jesus sabia a hora de sair, Jesus sabia a hora de entrar. Jesus tinha resposta para questões que ninguém sabia como resolver. De repente, esses homens olham para o lado, dentro de um confinamento, e eles não têm mais Jesus presente fisicamente com eles. Imagina que situação difícil. Eu imagino que os discípulos se perguntam, de dentro desse isolamento, como vai ser daqui para frente. Quais são os próximos capítulos, as cenas dos próximos capítulos da nossa história, da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso ministério. Os discípulos fazem uma pergunta, com certeza, que tem sido feita por mim, por você, pelo mundo, no momento que a gente está vivendo. De isolamento, de sofrimento, sem saber o que vem pela frente. Já parou para pensar que isso são propriedades da crise, do momento de dificuldade, do momento de tribulação? Nós olhamos para o futuro tentando prever alguma coisa, tentando intuir alguma coisa, e é difícil. Parece que nos falta perspectiva. Os discípulos vivem algo parecido, porque isso são resultados que acontecem no nosso coração decorrentes de um momento de crise, decorrentes de um momento de dificuldade. O medo, a ausência de referência. É muito comum a gente procurar ao redor pessoas que nos tragam respostas, pessoas que tenham solução para as questões difíceis, e a gente não encontra muitas vezes, assim como os discípulos olham para o lado e não percebem Jesus presente fisicamente. E essa pergunta em relação ao futuro, como vai ser daqui para frente? O mundo, no nosso tempo, tem feito essa pergunta. Será que a Igreja de Jesus tem pensado essa pergunta? Será que eu e você, como discípulos de Jesus, temos buscado resposta para essa pergunta? Eu creio que o mundo tem feito essa pergunta e fico com a impressão que talvez nós estejamos nos preocupando com outras questões que podem até ser importantes, mas talvez não sejam tão importantes quanto essa. Como será daqui para frente? E o que me parece é que o mais importante talvez não seja encontrar a resposta efetivamente para a pergunta como será daqui para frente, porque eu creio que a gente vai descobrir isso à medida que for caminhando. Mas uma coisa é muito importante, uma coisa é muito fundamental, e é sobre isso que eu queria conversar hoje com vocês. Antes de sairmos do isolamento, nós precisamos perceber e experimentar algumas coisas na presença de Jesus, para que possamos caminhar e seguir em frente, independentemente do que vier pela frente, para que estejamos preparados
amparados por Jesus e por aquilo que Ele comunica ao nosso coração para viver o que vier, para encarar o que vier. Então você percebe, nessa reflexão de hoje, olhando para esse texto, eu quero perceber com vocês o que os discípulos de Jesus, e aí eu me refiro aos discípulos da história e aos de agora, eu e você, precisam entender, vivenciar, experimentar antes que o isolamento acabe. Jesus quer se fazer presente nesse momento em que estamos vivendo para nos abrir os olhos para algumas coisas que precisamos perceber, entender, experimentar antes que o isolamento acabe. Para que quando o isolamento acabar, eu e você possamos seguir caminhando inspirados por Jesus com propósito, conscientes da presença dele, com a nossa paz e a nossa alegria renovadas nele. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Olha só que coisa interessante. Os discípulos viram Jesus morrer da forma mais horrível possível. Os discípulos estão com medo de morrer também. Nessa hora, o pensamento que pode ocorrer é: o poder de Jesus ficou no passado. Nós vimos coisas inacreditáveis, mas essas coisas ficaram só na nossa memória, nas nossas histórias. Eu e você podemos pensar no nosso momento de crise: o poder de Jesus é impressionante, mas ele está presente na narrativa bíblica. Hoje, eu não sei se eu posso contar com isso. Às vezes, inconscientemente, isso habita o nosso coração. Será que eu posso contar com o poder de Jesus hoje? O primeiro ponto da nossa reflexão é esse. O poder de Jesus permanece. A partir do texto que lemos, da história que contamos aqui, eu gostaria de lembrar ao meu e ao seu coração que o poder de Jesus permanece. Os discípulos de Jesus, na história que lemos, no isolamento que eles vivenciam, eles se depararam com essa percepção e com essa realidade. Eles tiveram a certeza, em meio ao isolamento, que o poder de Jesus permanece. Olha o que aconteceu. Eles estavam trancados, portas e janelas fechadas, com medo, talvez duvidando que o poder de Jesus ainda estaria ativo e acontecendo, sem a presença física de Jesus, e de repente, olha o que acontece, Jesus surge no meio deles. O versículo 19 diz assim: com as portas trancadas por medo dos líderes judeus, de repente Jesus surge no meio deles. Sabe o que isso comunica ao meu e ao seu coração? Sabe o que a gente precisa perceber nesse momento de isolamento? Sabe o que Jesus quer que a gente tenha certeza? Que o isolamento não pode limitar o poder dele, que paredes não podem deter o poder daquele que nos guarda. Problemas, crises, vírus, distância, morte, nada pode nos separar do amor de Deus, que é mais forte do que a morte e que se manifesta quando olhamos também para o seu poder, nos salvando, nos curando, transformando as nossas vidas nos momentos mais difíceis que encaramos. E eu me lembro, inclusive, do que Paulo diz no livro de Coríntios, dizendo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que interessante a gente poder lembrar disso nesse momento. Os discípulos estão acuados, isolados, e no momento de fraqueza, de medo, de falta de referência, Jesus surge no meio deles de maneira sobrenatural para afirmar, para reafirmar, para lembrar os discípulos do seguinte: o poder de Jesus permanece. Eu e você precisamos lembrar disso. Eu e você podemos experimentar isso nesse momento de isolamento que estamos vivendo. E quando eu me refiro ao poder de Jesus, dizendo que o poder de Jesus permanece, eu não estou falando de atitudes do tipo tirar a máscara e sair pela rua andando. Crente não pega coronavírus. Essa semana eu vi alguém dizer isso. Quando eu estou falando do poder de Jesus, eu estou falando do poder que a gente percebe, por exemplo, a partir dos testemunhos de casamentos que têm se mantido firmes nesse momento. Quando estudos mostram que em vários lugares do mundo os números de separações e de casamentos desfeitos aumentou. Mas a gente tem percebido, contra tudo e contra todos, casamentos que permanecem
pessoas que estão se reconciliando nesse momento de isolamento. Sabe o que é isso? Isso é manifestação do poder de Jesus que permanece. Eu estou falando da saúde que eu e você temos. Nós temos chorado e sofrido com aqueles que perderam a saúde, com aqueles que estão perdendo a vida nesse momento, mas ainda assim não podemos esquecer do testemunho, da evidência do poder de Deus que se manifesta no testemunho daqueles que estão saudáveis, daqueles que têm se mantido. Precisamos louvar a Deus por isso, agradecer, Senhor, obrigado, porque eu estou saudável, obrigado porque os meus estão saudáveis, obrigado porque eu tenho visto gente que está saudável em meio à pandemia. Isso é sinal do poder de Deus atuando nas nossas vidas. Eu estou falando da esperança que tem se renovado em muitos corações, a ponto de poder ser compartilhada, gente que tem compartilhado a esperança que se renova nesse momento de isolamento. Eu estou falando do sustento, dos recursos que têm sido compartilhados e multiplicados a partir da generosidade da igreja, na doação de cestas básicas, gente que tem doado, gente que tem se preocupado com aqueles que mais necessitam nesse momento. O poder de Deus se manifesta no testemunho da igreja. O poder de Deus se manifesta em pequenas coisas que temos percebido em meio a esse momento tão difícil. O mundo vai mudar, os padrões de higiene vão mudar, a economia vai mudar, o governo vai mudar, e alguns dizem amém nessa hora. O nosso comportamento está mudando, mas uma coisa não muda, tenha certeza disso: o poder de Jesus permanece. Na história que lemos, os discípulos experimentaram isso, vendo Jesus surgir do nada no meio deles. Eu e você podemos experimentar isso no nosso momento de isolamento, percebendo a presença de Jesus com a gente quando menos esperamos, quando estamos a ponto de desistir, de achar que Ele não está presente, de achar que o poder dele não atua mais nas nossas vidas, como aconteceu na narrativa, nas Escrituras. Ele se faz presente e manifesta o seu poder. Que os nossos corações estejam sensíveis ao mover de Deus e ao poder dele atuando nas nossas vidas e no mundo. Uma segunda coisa que eu gostaria de lembrar ao meu e ao seu coração a partir desse texto que a gente leu: Jesus renova a paz e a alegria em nós. Está escrito assim: de repente Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Eu vou repetir: Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Ao ler esse texto e nas nossas vidas, nós estamos diante de alguém que é expert, alguém que é especialista em matéria de emoções humanas. E olha que interessante, quando Jesus surge no meio dos discípulos, em meio ao isolamento, antes que os discípulos se assustem, porque é algo sobrenatural, as portas estavam fechadas, Jesus diz assim: paz seja com vocês, não tenham medo. E eu acho interessante a maneira como isso é descrito, o que Jesus diz. Jesus não diz tenham paz, Jesus não diz que a paz esteja com vocês, Jesus diz paz seja com vocês. Quando Jesus diz seja, a paz que é, ele está estabelecendo um estado contínuo, perene de paz. Não é uma paz que está agora, mas daqui a pouco pode não estar. Jesus usa o verbo ser, porque é uma paz que é. Estar é temporário, ser é contínuo. Então Jesus está dizendo para os discípulos, para mim e para você: paz seja com vocês quando eu estou presente fisicamente, quando eu não estou presente fisicamente. Paz seja com vocês que podem ficar em casa. Paz seja com vocês que são obrigados a sair para trabalhar. Paz seja com vocês com dinheiro na conta ou sem dinheiro na conta. Paz seja com vocês com vírus ou sem vírus. E o texto diz também: os discípulos se encheram de alegria quando viram o Senhor. A presença de Jesus os encheu de alegria. Quando a nossa alegria
a nossa paz, o nosso contentamento estão condicionados à presença de Jesus, nós podemos ter a certeza de que essa paz, essa alegria, esse contentamento não tem fim e permanecem. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus é algo que permanece comigo e com você, assim como o seu poder. O Salmo 100, versículo 5, nos lembra isso. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. Para sempre, não tem fim. A sua fidelidade acompanha todas as gerações. O que isso significa? Se a minha alegria, se a minha paz, se o meu contentamento estiverem condicionados à presença de um Deus que não se afasta, que não se ausenta, a presença de Jesus, Emmanuel, Deus presente comigo e com você, nós não vamos perder essa paz. Podemos passar por momentos difíceis, podemos ser tentados a esquecer e a deixar de confiar, mas Ele segue comigo e com você. E, portanto, a paz e a alegria que Ele renova em nós permanecem comigo e com você. Esse é o segredo, por exemplo, de Paulo, quando ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está condicionando o seu contentamento à consciência da presença de Deus com ele, a presença de Jesus com ele. Alguém disse assim recentemente para mim: que saudade do mundo normal. Eu era feliz e não sabia. Aí disse assim: pastor, deixa essa pandemia acabar, você vai ver, as coisas vão se acertar para mim, eu vou voltar a frequentar a comunidade, porque mesmo antes da pandemia fazia muito tempo que eu não frequentava. Essa pessoa me procurou essa semana. E aí sabe o que eu disse para ela? E falei: eu vou querer compartilhar isso. A gente não deve condicionar a nossa alegria, a nossa paz e o acerto da nossa vida a um mundo normal. Primeiro, porque eu creio que a gente não vai voltar ao que a gente considerava normal. E segundo, porque se a gente não condicionar a nossa alegria, a nossa paz, a retidão da nossa vida, a presença de Deus, a gente está perdido. Não vai acontecer. Por outro lado, se a gente condiciona a nossa vida, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso caminho, a presença de um Deus fiel com a gente, a presença de Jesus, a gente não perde por esperar, a gente não vai se decepcionar. Olha o que está escrito lá em João 14, 27. Eu, Jesus, lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo, seja o mundo normal, seja o mundo antes da pandemia, seja o mundo pós-pandemia, o mundo não pode dar. Portanto, por saberem que sou eu o doador da paz, aquele que renova a paz e a alegria, não se aflijam, não tenham medo. Jesus renova a paz e a alegria em mim e em você. Jesus diz: paz seja com você. Jesus se faz presente e assim nós nos alegramos por sua presença, assim como os discípulos se alegraram ao verem que Jesus estava presente com eles, ao contrário do que eles estavam pensando até então. Então nós vimos até aqui, a primeira coisa, o poder de Jesus permanece. Segunda coisa, Jesus renova a paz e a alegria em nós. E o terceiro ponto, para a gente concluir essa nossa reflexão de hoje, Jesus reafirma o nosso propósito. Isso é muito especial, isso é muito precioso. Jesus reafirma o nosso propósito. O versículo 21 diz assim: mais uma vez ele disse, paz seja com vocês. E aí ele confirma o propósito dos discípulos. Olha só, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Quando Jesus nos envia, Ele está nos concedendo propósito na vida. E conhecer o nosso propósito, estar consciente do nosso propósito, sobretudo em momentos de crise, é fundamental. Sabe por quê? A dor, a crise, sem um propósito estabelecido e claro, ela destrói a gente. Ninguém suporta. Por outro lado, a dor, a crise, com um propósito, ela pode construir,
ela pode nos fazer crescer, nos amadurecer, nos impulsionar na direção do cumprimento desse propósito. Sofrer sem propósito é insuportável, ninguém aguenta a dor à toa, não vale a pena. Mas a dor com propósito presente se torna uma experiência completamente diferente e rica. Eu vou dar aqui 2 exemplos para vocês. Um primeiro exemplo, por exemplo, com o propósito de perder a barriga, ou de cuidar do corpo, ou de cuidar da saúde, muitos de nós nos submetemos a algo que eu considero praticamente insuportável, que é frequentar uma academia, que é fazer exercícios puxando ferro, malhação. A gente se submete a isso, mas quando tem um propósito em mente, não, eu quero ficar saudável, não, eu quero cuidar do meu corpo, não, eu quero perder essa barriga. E a gente sofre aquela coisa terrível ali de ter que malhar, de ter que ir para a academia, porque existe um propósito maior. A dor de ter que malhar se torna uma experiência que nos faz crescer, que nos faz melhores, porque existe um propósito. Você percebe como o propósito faz diferença na hora do sofrimento? Um outro exemplo é o parto do meu filho João, meu segundo filho, meu filho mais novo. O meu primeiro filho nasceu rápido. A Luísa não teve maiores dificuldades, guardadas as devidas proporções, no nascimento do Gabriel, no parto do Gabriel. Mas o João demorou muito para nascer. A Luísa sofreu muito de dor. Inclusive, você deve estar ouvindo eles gritando ao fundo. Está tudo sob controle, aparentemente. A Luísa, quando foi ter o João, a gente achou que ia ser rápido, mas demorou horas e horas naquele parto. Me chegou um momento que eu ali, meio que agoniado, pensei comigo mesmo, sem falar com ela, porque isso não daria certo. Pensei comigo mesmo, acho que seria bom que a Luísa tomasse uma anestesia. Acho que a gente deveria chamar o anestesista. Porque ela sofria muito, mas no final das contas o anestesista não veio e ela suportou aquela dor durante horas até o final, quando ela fez uma força quase que sobrenatural e o João então nasceu. Por que eu estou dando esse exemplo? Depois a gente conversou, Luísa, como você foi capaz de suportar tantas horas de dor e aquela dor final ali? E ela falou, Paulo, só fui capaz de suportar porque existia um propósito maior, o João estava chegando e a gente queria que isso acontecesse da melhor maneira possível, ela disse, para mim e para ele, que ele nascesse da maneira mais natural, enfim, existia um propósito maior e a Luísa suportou aquilo. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque no momento de isolamento e de sofrimento e de medo dos discípulos, uma coisa que Jesus faz é reacender, relembrar aos seus discípulos o propósito deles. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E com isso Jesus está querendo dizer, eu estou escolhendo vocês para serem sinais vivos do reino que é chegado no mundo, nesse mundo de pandemia, nesse mundo de crise, nesse mundo em caos. Vocês são enviados para fazer diferença, para sinalizar a esperança, para sinalizar a chance de recomeço, para sinalizar a possibilidade de um novo relacionamento com Deus. Vocês são escolhidos para ser no mundo membros de um corpo que vai fazer toda a diferença. Eu estou falando da Igreja de Cristo, a Igreja de Jesus, que com todas as suas limitações, que apesar do mau testemunho de alguns, continua a ser um projeto de Jesus, continua a ser agente de restauração, de reconciliação desse Deus que está em missão de reconciliação de todas as coisas consigo mesmo. Então Jesus, no isolamento, no momento de dor, lembra aos seus discípulos, confirma para os seus discípulos um propósito que existe dele para com a gente. Vocês são escolhidos para irem pelo mundo fazendo diferença, compartilhando esperança, se reconciliando, perdoando e transformando esse mundo em caos e anunciando que vai chegar um momento de plenitude da paz, de plenitude da presença de Jesus. Aí sim, novamente estaremos presentes com Ele fisicamente.
eu creio que essas percepções nós precisamos ter antes que o isolamento acabe. Eu ouso dizer que não vai acabar enquanto a gente não assimilar, não interiorizar, não experimentar essa realidade. Isso é cuidado do nosso Deus para com a gente. E se alguém, diante desse propósito, desse envio de Jesus, diz assim: ah, mas isso é um desafio muito grande, eu não sei se eu dou conta desse negócio, esse desafio é maior do que eu quero te dizer, é verdade, esse desafio é um desafio muito grande, é maior do que a gente. Mas aí olha o que o texto diz, versículo 23, para concluir. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. No meio do isolamento, não é no cultão, em que está todo mundo junto com as mãos levantadas, arrepiados. Isso é muito bom, eu tenho saudade disso, mas curiosamente Jesus sopra o Espírito Santo sobre seus discípulos no isolamento. Portas e janelas trancadas, medo, incerteza, e Jesus sopra o Espírito Santo. Ele quer fazer isso comigo e com você. É exatamente isso que Jesus está fazendo comigo e com você. Dizendo: eu estou aqui presente, paz seja com vocês, alegrem-se pela minha presença, tenham certeza de que paz e alegria se renovarão em vocês. E olha aqui, recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que capacita, aquele que vai na frente, aquele que conduz, o que dá sabedoria, o que traz serenidade, o que renova a mente e o coração, para que suportemos tudo o que estamos passando e o que ainda vamos passar nesse tempo de dor e de sofrimento. Isso é muito importante, a gente lembrar dessas coisas. Assim como os discípulos perceberam a presença de Jesus e foram lembrados por Jesus dessas coisas tão importantes, eu e você, no nosso momento de isolamento, como discípulos de Jesus, como Igreja de Cristo, somos convidados a lembrar, a perceber essas três coisas. O poder de Jesus permanece. Ele renova em nós a paz e a alegria. Ele relembra, confirma, reafirma em nós o seu propósito para com a gente, como discípulos de Jesus, como Igreja de Jesus. E para que esse propósito se cumpra, ele sopra em nós o seu Espírito Santo. Essa é a minha oração e eu quero te convidar para que nós oremos juntos agora, pedindo para Deus marcar isso nos nossos corações, pedindo para que o Espírito Santo de Deus continue nos lembrando dessas realidades que estão para além do momento difícil que vivemos e para que possamos caminhar amparados, sustentados por esse Jesus que se faz presente com a gente no meio do isolamento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque, embora a gente não saiba o que vem pela frente, nós queremos olhar para aquilo que o Senhor nos chama a atenção nessa hora, em meio ao isolamento, a percepção da Tua presença, a paz que é com a gente, paz permanente, o Teu poder permanente, o sopro do Espírito Santo que o Senhor sopra sobre nós, a renovação da nossa paz e da nossa alegria em Ti, Senhor. Muito obrigado por isso, que estejamos certos disso, ainda antes que o isolamento acabe, que experimentemos isso antes do isolamento acabar e que sejamos renovados por Ti como Teus discípulos, como seguidores de Jesus, que sejamos renovados por Ti como Igreja de Jesus, para cumprirmos o Teu propósito para as nossas vidas, como discípulos de Jesus, como Igreja de Jesus, no mundo em que vivemos, no caos em que aqui estamos submetidos, Senhor, que haja transformação do Senhor nas nossas vidas e a partir das nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo, a direção, a sabedoria do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas. Ele sopra sobre nós o seu Espírito Santo e diz: assim como o Pai me enviou, na autoridade que me foi dada, eu envio vocês pelo mundo. E Ele vai nos mostrar, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos ensinar como agir, como reagir no mundo em que vivemos. E que seja assim. Deus abençoe a sua semana e nós nos encontramos
no nosso próximo encontro. Até lá!